Este vídeo foi desenvolvido para a promoção e prevenção de saúde, com o objetivo de esclarecer sobre a sífilis congênita. Esse trabalho foi produzido por acadêmicos de enfermagem da UFP. Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre sífilis congênita, uma doença que afeta bebês e traz graves consequências. Nesse vídeo vamos entender como prevenir, diagnosticar e tratar essa condição. A sífilis congênita é uma doença que traz graves consequências ao bebê. Ela é transmitida da mãe para o feto durante a gestação ou durante o momento do parto, quando o recém-nascido entra em contato direto com lesões causadas pela sífilis. O agente causador desta doença se trata de uma bactéria chamada Treponema pallidum. É uma bactéria que possui alta patogenicidade, ou seja, tem altas chances de causar o adoecimento do ser humano, ao qual é o seu único reservatório. A transmissão da sífilis pode ocorrer em qualquer momento da gestação e também durante o parto. A infecção fetal tem muita relação com o estágio clínico da sífilis que a mãe se encontra, como o estágio da sífilis primária e secundária, e também íntima relação com o tempo ao qual o bebê foi exposto à sífilis. Vimos de forma geral como se dá a doença. Agora vamos entender quais são as manifestações clínicas da sífilis congênita. A forma como a doença pode se apresentar é variável e depende dos seguintes fatores, como da carga treponêmica materna, tempo de exposição fetal ao treponema, que é a duração da sífilis na gestação sem tratamento, da virulência do treponema, do tratamento da infecção materna, da co-infecção materna pelo HIV ou outra causa de imunodeficiência. Esses fatores poderão causar aborto, prematuridade, natimorto ou óbito neonatal, sífilis congênita sintomática ou assintomática ao nascimento. Para fins de estudo, a sífilis congênita é dividida em precoce ou tardia, conforme a manifestação clínica tenha surgido antes ou depois dos 2 primeiros anos de vida. Sífilis precoce é aquela em que os sinais e sintomas surgem logo após o nascimento ou nos primeiros anos de vida. Mais da metade das crianças podem ser assintomáticas ao nascer ou ter sintomatologia discreta ou pouco específica. Além da prematuridade e do baixo peso ao nascimento, temos outros principais sinais e sintomas da sífilis congênita precoce, sendo eles hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas, periostite, anormalidades radiográficas, pseudoparesias dos membros, sofrimentos respiratórios com ou sem pneumonia. Também pode acontecer rinite serossanguinolenta, febre, icterícia, anemia e linfadenopatia generalizada. Já a sífilis tardia, ela é definida como aquela em que os sinais e sintomas surgem após os 2 anos de idade da criança, geralmente devido à infecção por treponema menos virulentos ou infecção materna de longa duração. Essa fase da doença se caracteriza pelo aparecimento de estigmas, que, em geral, resultam das cicatrizações das lesões iniciais produzidas pelo treponema. As principais manifestações clínicas da sífilis congênita tardia são tíbia em lâmina de sabre, fronte olímpica, nariz em sela, dentes incisivos, medianos superiores, eles vão estar deformados, molares em amora, mandíbula curta, arco palatino elevado, ceratite intersticial, perda auditiva sensorial e dificuldades no aprendizado. Diagnósticos, testes diagnósticos e tratamento. Entendemos até agora como a doença se apresenta em um bebê. Porém, de que forma pode-se comprovar que a criança possui a sífilis congênita? Para isso, são realizados diagnósticos específicos e complexos, pois 60 a 90% dos recém-nascidos são assintomáticos, e mesmo naqueles com alguma expressão clínica,
Os sinais e os sintomas costumam ser discretos ou inespecíficos. Para tanto, é necessário analisar alguns fatores para descartarmos ou não o diagnóstico, como avaliar a história clínica, epidemiológico da mãe, realizar exames físicos, exames laboratoriais e exames radiológicos da criança. Os testes para auxiliar o diagnóstico da sífilis congênita utilizam as mesmas metodologias descritas na sífilis adquirida, incluindo pesquisa direta, mas com particularidade de indicação e interpretação, testes imunológicos como treponêmicos e os não treponêmicos. Uma observação interessante é que, em crianças de até 18 meses, somente deve ser realizado os testes não treponêmicos na prática clínica. Após os 18 meses, os testes treponêmicos também poderão ser empregados. Além desses testes, também podem ser realizados exames complementares em casos de crianças com sífilis congênitas, de mães que não foram tratadas ou que receberam tratamentos não adequados, ou ainda aquelas com manifestações clínicas ao exame físico e ou testes não treponêmicos reagentes, independente do histórico de tratamento materno, e devem ser submetidas à avaliação completa com ações como a coleta de amostra de sangue, a fim de realizar exames laboratoriais, sendo o hemograma, perfil hepático e eletrólito, avaliação neurológica, incluindo pulsão glicórica, celularidade, proteinorraquia e testes não treponêmicos semi-quantitativos, além de radiografia de ossos longos e tórax, avaliação oftalmológica e audiológico. Tratamento. O tratamento de crianças com sífilis congênito é realizado com benzilpenicilina, cristalina, procaína ou benzatina, a depender do tratamento da mãe durante a gestação e ou da titulação de testes não treponêmicos da criança, comparado ao materno, podendo ser administrado em crianças com sífilis congênita, sem neurosífilis, pode ser tratada por 10 dias fora da unidade hospitalar com benzilpenicilina procaína via intramuscular ou com benzilpenicilina cristalina por via endovenosa em internação por 10 dias. Para crianças com sífilis congênita que apresentem neurosífilis, a benzilpenicilina cristalina é o medicamento de escolha, sendo obrigatória a internação hospitalar. A benzilpenicilina benzatina é uma opção terapêutica, mas restrita a crianças cuja mãe não foi tratada ou foi tratada de forma não adequada e que apresentem exames físico normal, exames complementares normais e testes não treponêmicos não reagentes ao nascimento. Segmento. Após a alta da maternidade, todas as crianças expostas a sífilis, crianças nascidas assintomáticas e de mãe tratada de forma adequada e com resultados de testes não treponêmicos até uma diluição maior que a materna, ou com sífilis congênitas, devem seguir o monitoramento clínico e laboratorial na atenção primária durante consulta de puericultura de rotina. Crianças com sífilis congênitas sintomáticas e assintomáticas devem ser referenciadas também para o serviço especializado e hospitalar, conforme a avaliação de cada caso. Crianças expostas também podem ser acompanhadas de forma complementar em um serviço de referências existente no território. A criança exposta a sífilis pode não ter sido diagnosticada com sífilis congênita no nascimento, mas é capaz de apresentar sinais e sintomas compatíveis ao longo do seu desenvolvimento. Desta forma, deve-se realizar busca ativas de sinais e sintomas a cada retorno. A presença de manifestações clínicas inclui a criança na classificação de sífilis congênita sintomática, com necessidade de notificação compulsória e tratamento imediato. Notificação.
A sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória regular, o que significa que deve ser feita em até 7 dias. A notificação é registrada no Sistema de Informação de Agravos e Notificação, o SINAM, mediante o preenchimento e o envio da ficha de notificação investigação de sífilis congênita, que deve ser completada pelo médico ou por outro profissional de saúde no exercício de sua função. Medidas de prevenção e controle. As medidas de prevenção têm como objetivo desenvolver ações para reduzir a morbimortalidade, definir e indicar as medidas de controle da transmissão vertical da sífilis e interromper a cadeia de transmissão para eliminar a sífilis congênita. As estratégias mais utilizadas são: realizar abordagem centrada no indivíduo e em suas práticas sexuais, realizar testagem para sífilis em mulheres em idade fértil e nos seus respectivos parceiros, contribuir para que a pessoa minimize o risco de infecção por uma IST, informando-a sobre a possibilidade de realizar prevenção combinada para IST, HIV e hepatites virais, realizar testagem para sífilis na primeira consulta de pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, no início do terceiro trimestre, a partir da 28ª semana, no momento do parto e, em caso de aborto, exposição de risco e violência sexual. Também é importante vacinar contra a hepatite B, de acordo com o calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Lembre-se, as medidas de prevenção devem ser as nossas melhores amigas quando se trata de viver com saúde. Portanto, se cuide e não deixe de se prevenir contra esta e outras doenças. Obrigada por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!